Então, gente, a minha palestra hoje que eu trouxe aqui para vocês é essa, tá? Eu vou falar sobre transformação digital na agropecuária, oportunidades e desafios relacionados, tá? Como o Ricardo já me apresentou, né? Hoje eu atuo como supervisor do Núcleo de Tecnologia da Informação da Embrapa Gado de Corte. Só para falar rapidinho para vocês, a Embrapa, para quem não conhece, ela é uma empresa pública do governo federal, né? E ela é uma multinacional. Hoje ela está presente em 4 dos 5 continentes, né, através das suas unidades é, externas, né, que são os LABECs, que a gente chama, e no Brasil ela está presente praticamente em todo o território nacional. Ela tem uma capilaridade muito grande no território nacional, e ela tem, por meio de 42 unidades de pesquisa. Essas 42 unidades, elas estão segmentadas, digamos assim, ou por unidades de serviço, que a gente fala, ou unidades de bioma, que nem, por exemplo, a Embrapa Pantanal, que ela trata especificamente do bioma Pantanal e está lá em Corumbá, né? Ou unidades de produtos, né? Então a gente tem lá Embrapa Soja, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Gado de Leite, e aqui em Campo Grande a gente tem Embrapa Gado de Corte, né? Que também é chamado de Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, ou seja, é uma unidade dedicada a esse produto, gado de corte. Por isso que eu estou falando aqui de agropecuária, talvez num contexto mais amplo, mas vocês vão ver que eu sempre vou puxar a sardinha para a chamada pecuária de precisão, né? Ou mais especificamente, né, que nem eu vou mostrar aqui a evolução desse conceito, que é a nossa chamada pecuária digital, certo? Então, o que vem a ser isso, né? Primeiro, vamos só contextualizar a importância desse tema aí. Bom, vocês sabem que a gente hoje é um planeta, né, com quase 8 bilhões aí de pessoas, cerca de 7,6 bilhões de pessoas, e existe uma previsão aí que até 2050 a gente vai chegar ao próximo de 10 bilhões de pessoas, né? E o que isso significa na prática? Se a gente considerar só as situações de vulnerabilidade que existem hoje, que nem situações de extrema pobreza, subnutrição, né, e tudo mais, e ainda esse acréscimo populacional, estima-se que a gente vai precisar produzir pelo menos 1 bilhão a mais de toneladas em grãos e pelo menos 200 milhões a mais de toneladas de carne, né? Só que como que a gente faz isso em um planeta onde é quase que não é mais uma opção você incorporar novas áreas, né? A gente ainda tem uma possibilidade aí de incorporação na chamada África subsaariana, né? E na América Latina, mas mas é pouco, né? Não é muita coisa. E então, assim, a solução para isso tem que partir da tecnologia, né? E foi pensando nisso, inclusive, que a ONU, ela por meio do seu braço, a FAO, que é o braço dela para alimentação e agricultura, ela estipulou 17 objetivos, né? Sustentáveis, que é desenvolvimento sustentável, aonde muitos desses objetivos estão relacionados justamente a essa questão nutricional, certo? E assim, a gente está aqui falando sobre 10 bilhões de pessoas, né? Mas eu até coloquei uma noticiazinha ali em cima do Jeff Bezos, né? O dono da Amazon, né? Fundador da Amazon, aonde ele faz uma conjectura aí de um mundo com 1 trilhão de pessoas, né? Só para entender esse contexto aí, ele estava lançando a Blue Orange, né? Que é a empresa dele concorrente da SpaceX. E aí quando ele estava fazendo esse lançamento, ele fez essa conjectura aí, colocando como um ponto positivo, né? Falou assim, imagina um mundo com 1 trilhão de pessoas, né? Uma civilização, né? A civilização humana com 1 trilhão de pessoas. Quantos Einsteins a gente teria nessa civilização? Quantos Da Vincis? Quantos Beethovens? E assim por diante, né? Então, essa foi a jogada de marketing dele, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Realmente, esse crescimento populacional, ele, se for feito de forma sustentável, ele só tem pontos positivos, né? E, além disso, além dessa questão toda de a gente suprir, né, essa demanda, que é a demanda básica, né, digamos assim, por alimentos, a gente também tem um crescimento da demanda que é causado pelo simples fato das pessoas quererem mais algum produto. E no caso de proteína animal, especificamente, que seria carne, né, a gente vê que essa demanda ela aumenta na medida em que as pessoas começam a consumir, a ter uma renda per capita maior. Então, a gente pode ver por esse gráfico aqui, por exemplo, da China, que na medida em que a renda per capita dos chineses ele vai aumentando em média, eles deixam proporcionalmente de consumir arroz e passam a consumir mais proteína animal, certo? Isso é uma constante. A gente pode averiguar também isso pelo comportamento de consumo que existe, por exemplo, em zonas urbanas e zonas rurais, né? Na zona urbana, onde a gente tem uma renda per capita maior, o consumo de carne ele é essencialmente maior também. Se a gente pega aqui o caso, por exemplo, do Brasil,
A nossa média na zona rural é cerca de 21 quilos por ano, enquanto que na zona urbana é alguma coisa em volta de 35 quilos. Então bem diferente, né? Agora, o que a gente vê também acontecer em alguns países, como o caso da China mesmo, é que eles estão passando por um êxodo rural, né? A China ela tem já alguns anos, né? Lá desde 2008, 2009, ela tem tirado pessoas, né? E é um fluxo constante, em que ela tira pessoas do meio rural e joga no meio urbano, né? Tem até um vídeo sobre isso no YouTube, onde você procura lá Ghost Cities da China, né? Que são cidades gigantescas que eles constroem para poder abrigar essas pessoas, né? Cidades vazias. E só para ter um dado bem interessante sobre isso, né, estima-se que a China ela gastou mais concreto entre 2010 e 2012 do que os Estados Unidos nos últimos 100 anos. Né? Então, assim, é muita coisa mesmo que eles estão investindo em infraestrutura. E agora a gente imagina, por exemplo, se essa média que a gente tem no Brasil, a gente fazer a mesma proporção para a China, né? É como se a gente jogasse lá, eles estão estimando 253 milhões de pessoas, então é como se a gente jogasse um Brasil e uma Argentina a mais no planeta, consumindo 15 quilos a mais de carne por ano, né? É muita coisa, né? Então é uma demanda que ela tende a ser cada vez maior. Então, além daquela demanda de nutrição básica, a gente também tem essa demanda que é justamente causada por essa demanda de outros países, né? E aí a gente consegue ver isso. Inclusive agora, em tempos de pandemia, o que se mostrou, né? A gente tem esse laboratório aqui, que é o Centro de Inteligência da Carne, que é esse símbolozinho aqui. O Centro de Inteligência da Carne é um observatório que ele fica vendo dados e gerando relatórios a respeito do mercado de carne, né? Ele fica, é um observatório que fica aqui em Campo Grande, está lá na Embrapa Gado de Corte. E o que eles detectaram foi que em tempos de pandemia, o que aconteceu foi aumentar o consumo de carne, né? Aumentou, na verdade, o consumo de carnes, daquelas carnes consideradas de segunda, e diminuiu o consumo das carnes consideradas de primeira, né? Que seria aquelas carnes para fazer churrasco, festa e tudo mais, né? Mas aquela carne do nosso dia a dia, essa aumentou o consumo, né? E aqui a gente tem um gráfico de exportações. As exportações também aumentaram, tá? Sendo que a China é o grande responsável pelas importações de carne do Brasil, né, com cerca de 47% de todas as importações, né. Hong Kong, ele está aqui também representando 11%, mas a gente tem que lembrar que Hong Kong é um hub, né, então eles compram e enviam, né, então por isso que ele tem aqui essa participação. Vocês podem ver que os Estados não aparecem aqui, os Estados Unidos, desculpa, não aparecem aqui, porque os Estados Unidos, eles são, na verdade, os maiores produtores de carne bovina do mundo. O Brasil, ele está em segundo lugar, só que ele tem um mercado interno muito grande. Então ele consome toda essa carne, né, que ele produz, enquanto que o Brasil exporta grande parte dela. O país que detém o maior rebanho do mundo é a Índia, só que a Índia é um país que ela não abate seus animais, né? Então os maiores produtores são primeiro os Estados Unidos e segundo o Brasil. E a gente tem que lembrar que a produção de carne, né, de proteína animal, ela não é tão simples assim. Existem alguns relatórios que eles colocam dados bastante sensíveis a respeito do uso total de água, por exemplo, para você poder produzir carne bovina, né? Existe esse relatório da Water Footprint Network, que ele coloca como sendo algo em torno de 16 mil litros de água para cada quilo. Isso aqui considera números dos Estados Unidos, tá? Onde eles usam essencialmente confinamento. Então, como é confinamento, a gente está falando de um país onde, para você poder confinar, você precisa ter milho, você precisa ter alguma proteína, alguma fonte, né, de alimentação vegetal abundante. No caso dos Estados Unidos, é milho, né? Então, aqui está sendo considerado a irrigação do milho, está sendo considerado a lavar os confinamentos. Tudo isso não acontece no Brasil, tá? O Brasil, 97% da nossa pecuária, ela é considerada pecuária verde, né? Ela é criada a pasto, né? É bem diferente dos Estados Unidos. Mas ainda assim, essa produção, né, eu estou colocando isso daí para vocês verem o nível de dificuldade, né? Então você precisa de muita água, essencialmente, né? Parte dessa água é chamada água verde, que é a água, por exemplo, da chuva, até a umidade do ar entra aí. A segunda é a água considerada azul, que é aquela água que você vê que é uma proporção bem menor, né, de 4%, é aquela água que vem dos mananciais, ou seja, você consegue tirar, irrigar, mas ela volta, ela é retornável. E 3% é chamada água cinza, né, que é aquela que é usada para diluir, por exemplo, insumos, né, que nem, por exemplo, herbicidas, pesticidas e assim por diante. Então, essa água é uma água que é considerada não retornável, né. Então, é por isso que muitos países, apesar de a gente ter esse crescimento populacional muito grande, ou esse crescimento de demanda também muito grande, quais países, de fato, têm aptidão para conseguir produzir alimentos, né?
Então, sem investimento em muita tecnologia, o país com maior aptidão é literalmente o Brasil, né? A gente tem que lembrar que, além de a gente ter toda essa questão territorial, que é grande, a gente detém também 33% das fontes de água do mundo, e se a gente pegar só as fontes renováveis, é cerca de 12%, né? Então, o Brasil, a gente costuma dizer que ele tem uma aptidão natural à produção de alimentos, né? Por isso até que ele é chamado de o celeiro do mundo. Então, por causa de tudo isso, essa demanda, ela tende a recair sobre o Brasil, né? Então, pensando nisso, que há 15 anos atrás, a Embrapa e a UFMS, elas questionaram, né? Como que a computação pode ajudar nisso, né? Vamos pegar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que a gente fala quando a gente fala em pecuária de precisão, do que a gente está falando. Isso aqui é um exemplo de um confinamento real, certo? Isso daqui era um confinamento que existia ali na saída para São Paulo, ele já não existe mais, ele chamava confinamento Malibu. E basicamente esse confinamento, ele tinha em 120 hectares, 50 mil cabeças de boi, certo? A gente sabe que quando a gente precisa, por exemplo, imagina que essas cabeças de boi estão lá no confinamento. Isso aqui não é do dono do confinamento, né? O confinamento ele funciona como um hotel. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou um criador de bois, né, de gado de corte, e eu que preciso fazer um acabamento nesses animais antes de mandar eles para o frigorífico. O que eu faço? Eu mando para um confinamento, e o confinamento vai dar aquela engordada final, e ele vai fazer uma coisa que se chama cobertura de carcaça, que eu já explico para vocês o que é, né? Então eu coloco esses animais lá. Bom, se eu estou pensando em ganho de peso, eu espero que esses animais no confinamento, eles ganhem pelo menos 1,5 quilos de peso por dia, né? De massa corporal por dia. Né? Por que isso? Porque eles têm um custo para mim diário, que na época que esses dados foram obtidos, era cerca de R$5 por animal por dia. Então é um custo elevado. Então eu preciso que esses animais estejam ali dentro engordando. Mas como que eu posso garantir que esses animais conseguem engordar 1,5 quilos por dia, né? Bom, isso daí está muito relacionado a questões de genética, raça, peso e até a idade dos animais, né? Então, para eu poder garantir isso, eu precisaria pesar esses animais. Só que eu não consigo pesar todos eles. Primeiro que é muito animal, né? E segundo que toda intervenção que eu faço nos animais, eles estão ali quietinhos, né, no confinamento. Quando eu pego eles e faço um manejo, eles têm um nível de estresse. O estresse deles aumenta. E esse estresse faz com que eles cheguem a perder ou deixam de ganhar naquele dia cerca de 200 gramas de peso, né, de massa corporal. O que isso significa na prática? Pode parecer pouco, mas quando a gente infere isso para 50 mil animais, a gente está falando de cerca de 10 toneladas. Né? Então é uma perda muito grande. Além disso, a gente tem a questão da cobertura de carcaça. A cobertura de carcaça, ela basicamente é uma camada de gordura que ela cresce na ponta do pescoço e também na ponta do rabo ali. E ela vai crescendo nas costas do animal e se encontra em cima do contrafilé. Então, o momento ideal de abate dos animais é quando essa cobertura está com 3 milímetros em cima do contrafilé. Por que isso? Porque no frigorífico ela recebe um choque térmico, essa carcaça. E se ela, por acaso, ela não está com esses 3 milímetros, a carne ela fica escurecida. É aquela carne que você vai na gôndola do supermercado e você não quer comprar ela porque ela está escura, sabe? E ela assume um gosto ruim também. E por causa desse choque térmico. Então, a gordura, ela faz esse papel de proteção, né? Ela é um isolante térmico. Então, ela isola aquela carne para que no ato do choque térmico ela não sofra esse dano, né? Mas como que eu faço isso? Como que eu faço para averiguar se por acaso esses 3 milímetros em cima do contrafilé já foram atingidos? Bom, existe um processo para isso hoje, que é um processo feito por especialistas, que está retratado aqui nessa foto, né? Aonde basicamente eu faço um exame de ultrassonografia em cima das costas do animal. E aí, nesse exame de ultrassonografia, eu vejo se ele já atingiu os 3 milímetros, né? Ou seja, vocês podem ver que isso daqui é um exame extremamente oneroso, né? Que envolve especialistas e que, claro, eu não consigo fazer para 50 mil animais. Então, o exame hoje, ele é aquele tipo de exame que a gente chama de exame amostral. A gente vai lá, tira uma amostra do rebanho, faz o exame e infere para todo lote, né, para todo aquele lote que está lá, a gente infere aqueles resultados. Isso é o ideal? Não. Na computação, se a gente for pensar, por exemplo, nesses dois problemas, como que a gente poderia resolver eles? Bom, a gente tem um caso aqui em cima de um produto da Embrapa que já está disponível no mercado, que é a balança de passagem. Ela foi criada no contexto do mestrado profissional, tá, gente? O mesmo mestrado que vocês estão cursando aí, o mestrado junto com a Facom. Então, ele é um produto da UFMS junto com a Embrapa, e ela hoje está com uma empresa chamada Coima. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Mas essa balança ela é colocada na chamada praça de alimentação dos rebanhos. Então, quando eu tenho o piquete lá, eu tenho uma passagem
que leva ele até uma praça de alimentação. Quando isso é no campo, normalmente é feito aquele rodízio, né, onde a praça de alimentação fica no meio. Quando é no confinamento, eles também têm acesso a uma praça de alimentação que fica ali na frente do confinamento, né, que é alimentada por caminhões. Então, estando essa balança lá, toda vez que o animal passa ali, esses animais carregam um chip RFID junto com eles, eles são pesados e aquele peso é registrado diariamente no ganho de peso dele. E assim, se eu tenho aqueles animais que no confinamento não estão engordando 1,5 quilos, ou aqueles animais que no pasto não estão engordando, por exemplo, 600 gramas, que é o que eu espero no pasto, eu vou lá e removo ele, é aquele chamado boi ladrão, né? Ele não está trazendo ganhos ali de ficar naquele ambiente. Então eu posso embarcar ele, porque o melhor que eu faço é tirar ele ali do rebanho, certo? E para o caso da cobertura de carcaça, bom, a gente pode lembrar que a gordura nada mais é, que nem eu falei, um isolante térmico. Então, será que eu não consigo resolver esse problema, por exemplo, com uma câmera infravermelha, para poder aferir, pegar a câmera, a temperatura naquela faixa ali, e a partir dessa temperatura inferir se a cobertura foi ou não alcançada? Então, esses são exemplos de como eu torno uma atividade, né, da pecuária, que antes era uma atividade principalmente amostral, que tinha um ônus tanto de valores, né, de custo, quanto também de pessoas grande, e por meio da computação eu consigo melhorar enormemente esse processo de produção, trazendo ganhos para os produtores, certo? Então é basicamente disso que se trata, o que a gente chama de pecuária de precisão, né? Ou seja, eu aplicar técnicas de tecnologia de informação e comunicação para melhorar as práticas de manejo ou de produção de carne, né? Então, isso utiliza dados sensoriais, utiliza algoritmos computacionais e tudo mais, que vão permitir que eu otimize a produção, né, e os custos de produção e obtenha qualidade, certo? Seja a qualidade sanitária, seja a qualidade do produto. Então, essa que é a definição clássica de pecuária de precisão. Aqui a gente tem um exemplo, né? Se a gente pega aqui embaixo, por exemplo, a balança de passagem, quando ela começou a ser desenvolvida, né? Aí no âmbito dessa parceria entre a Faculdade de Computação e a Embrapa, ela era assim, ó, vocês podem ver que é um protótipo bem prosaico aqui, e hoje ela está assim, né, que está no mercado. E a Coima, em função dessa tecnologia, em 2018 ela saiu na Forbes como uma das 200 empresas mais inovadoras do Brasil, justamente por causa dessa tecnologia. Então, gente, quando a gente fala de pecuária de precisão, basicamente esse é o contexto, certo? Só que a gente veio aqui para falar uma coisa um pouco além, um conceito um pouco mais evoluído, que é sobre pecuária digital, né? E para a gente falar de pecuária digital, a gente tem que falar sobre transformação digital. E para falar de transformação digital, vamos falar primeiro do que a gente chama de tecnologias disruptivas, né? O que é uma tecnologia disruptiva? Bom, para poder definir isso, eu vou dar o exemplo aqui de dispositivos móveis, né? Eu gosto dessa foto, que a gente tem uma foto aqui de 2005, que é a posse do Papa Bento XVI, e a gente tem uma foto, né, no mesmo instante da posse, em 2013, que é a posse do Papa Francisco, né? E o que a gente percebe aqui de diferença crucial nisso daqui é a presença de smartphones e tablets, né? Aqui a gente tem um celularzinho, ó, no cantinho aqui, tirando uma foto, que não vai sair nada, né, disso aqui, tá muito longe, né? E aqui a gente tem um monte, né, de celulares e smartphones. Então, a gente consegue ver por essa foto como que uma tecnologia, né, uma única tecnologia, ela foi tão significativa nas nossas vidas, né, ou seja, ela foi tão impactante, que ela literalmente mudou nosso estilo de vida, né. Hoje, ninguém mais se imagina andando sem um celular ali para resolver os seus probleminhas pequenos do dia a dia, né. Então, você quer ir para algum lugar, você usa o Google Maps, se você quer se informar, você está usando o Twitter, está usando redes sociais, magazines digitais e assim por diante, né? Então, ela realmente mudou nossas vidas. E, assim, não se trata só do dispositivo, né? Quem presta o serviço para nós são os aplicativos que tem nesse dispositivo, né? E a gente pode ver que os aplicativos, eles passaram a fazer muito mais parte da nossa vida, né? Justamente em função desses dispositivos estarem sempre conosco, né? A gente tem um exemplo aqui, né, para o pessoal que for mais velho, talvez lembre do AOL, né? O AOL é das antigas, esse aqui, que foi um dos primeiros portais, né, que conseguiram lá 1 milhão de usuários. E ele levou 9 anos para conseguir esses 1 milhão de usuários, né? O Facebook, por sua vez, quando ele foi lançado, ele levou cerca de 9 meses. E esse aplicativozinho aqui para iPhone, né, que é o Draw Something, ele levou apenas 9 dias, né? Então ele causa um impacto muito grande, né?
E aqui a gente tem um exemplo de por que isso acontece, né? Eu gosto desse videozinho que mostra essa menininha, que ela deve ter uns 2 anos, e assim, o pai dela vai lá e dá primeiro um tablet para ela, né? E ela pega, mexe naquele tablet, aumenta a figura, né? Interage com as coisas digitais que estão ali. Aí ele tira o tablet e dá uma revista de papel, né? Uma revista de árvore, né, que a gente costuma falar, e ela fica ali tentando aumentar a imagem e ela não consegue, não tem responsividade nenhuma, né, aquilo. Então, aí a gente consegue ver que, na verdade, essas tecnologias são muito mais intuitivas, né, para uma pessoa que, digamos assim, não tem vícios nela, aquilo ali é muito mais intuitivo. Então, por isso que essas tecnologias são tão impactantes, né. E essa é a primeira tecnologia disruptiva que eu queria comentar. A segunda, que tem muito a ver aí, principalmente com os alunos do Ricardo, né, o pessoal que está mexendo com hardware, é esse movimento, né, que a gente viu surgir aí nas últimas 2 décadas, né, que foi um barateamento dramático do custo de hardware, né. A gente viu surgir plataformas educacionais como o Arduino, Raspberry Pi, né, que é um PC de baixíssimo custo, a Galileu, que eu acho que já foi até descontinuada, né, mas diversas plataformas de hardware barato. E por que isso aconteceu? Esse gráfico aqui, ele mostra mais ou menos o custo dos chamados MEMS, né, que são os componentes microeletrônicos aí que a gente tem que formam essas plataformas, né, esses dispositivos. E eles tinham aqui por volta do ano 2000 um custo médio aí na faixa de 3,5 dólares, né? E esse custo ele veio consistentemente caindo até que chegou em 2007, pum, ele deu uma queda brusca, né? E essa queda no valor se acelerou, né? Até esse gráfico aqui, ele é de 2016, mas a pesquisa aqui mostra até 2013. 2013? Alguma coisa assim. Então, a gente teve essa queda aqui brusca nessa faixa aqui. E o que aconteceu? O que a gente teve em 2007? Bom, em 2007 a gente teve o lançamento do iPhone, né? Então, é a chamada onda dos smartphones, né? Então, foi um lançamento que ele realmente mudou a nossa forma de ver os smartphones, né? Popularizou demais, os smartphones já existiam, né? Você já tinha, só que ali ele veio com aquele touchscreen, né? Extremamente responsivo, extremamente eficiente, né? E aquilo causou uma popularização em massa dos smartphones, né? Então, isso trouxe uma demanda para esses componentes muito alta, né? Fez com que eles fossem mais produzidos em larga escala e que acarretou também o seu barateamento, né? Então, a gente vê aí como que uma tecnologia disruptiva, ela puxa outra tecnologia disruptiva. Por isso que a gente costuma chamar elas também de tecnologias habilitadoras, né? Elas possibilitam que nichos de mercado inteiros se revolucionem. E por último, a gente tem aqui a chamada visão computacional e inteligência artificial, né? Então, ela também foi uma coisa que sofreu enormes evoluções, né? A gente tem, na verdade, os algoritmos clássicos, né, de inteligência artificial, que nem redes neurais, por exemplo, eles existem desde os anos 70 e 80, né? Eles são bem antigos, né? É claro que a gente teve muita evolução nos algoritmos de lá para cá, né? Que nem, por exemplo, redes convolucionais, o pessoal que trabalha com isso daí, né, que estão me assistindo, algumas coisas que são mais recentes. Mas a base, né, teórica, ela continua basicamente a mesma. O que a gente teve que mudou muito foi justamente a quantidade de dados, né? A gente tem muito dado hoje para conseguir treinar esses algoritmos, né? Eles estão disponíveis numa quantidade cada vez maior. E com isso, os algoritmos, né, extremamente bem treinados, eles foram, de alguma forma, revolucionando aí, né? Que se a gente pega a parte de visão computacional mesmo, esse daí é o caso, né, do ImageNet, que é considerada a Copa do Mundo, né, da visão computacional, e ela começou lá em 2012 com a AlexNet, né, um algoritmo da Microsoft, com erro por volta de 16,4% para classificar, né, um banco em 1.000 classes diferentes, né, 1.000 categorias que tinham lá Container Ship, Leopard, todos esses daqui, né, que estão aqui, ou seja, categorias bem diversas, um banco de dados com 1,2 milhão de imagens, né, então eles tinham esse banco aqui para treinamento, e o pessoal da organização aqui do ImageNet utilizava um banco de testes com 100 mil imagens, né. Então, esse erro ele começou lá em 2012 com 16,4% e ele foi caindo. Até que em 2015 a gente teve esse erro aqui atingido de 3,57%. Isso é muito interessante porque a gente pega a performance humana para classificar as mesmas fotos, o ser humano ele tende a errar 5% dessas fotos, né? Na classificação dele. Ou seja, aqui a gente teve basicamente o algoritmo superando o ser humano, né? Então, por isso que é tão revolucionário, né? E a gente consegue ver bem evidentemente isso hoje, por exemplo, em redes sociais, né? A gente posta uma foto lá e o Facebook nos avisa que a gente está marcado nela ou não, e assim por diante.
Eu gosto de falar também desse livro aqui, que é o livro do Yuval Harari, não sei quem teve a oportunidade de ler, ele também tem um outro livro, que é o Sapiens, né, que é um best-seller, e aí ele fez uma continuação para o Sapiens, que é o Homo Deus. E nele ele fala sobre duas revoluções que estão acontecendo, né? Uma é a questão da biotecnologia, e a outra, principalmente amparada pela engenharia genética e tudo mais, e a outra é a revolução que está sendo que está acontecendo devido à inteligência artificial, né? E ele compara essa revolução da inteligência artificial a uma nova revolução industrial. Basicamente, ele coloca da seguinte forma: aqueles países que não se atentarem a isso, vai ser mais ou menos igual aconteceu com os países que não se atentaram à Revolução Industrial lá no século XVII, ou seja, eles vão ficar para trás nessa corrida e tendem a ter uma posição sem protagonismo no mundo, né? Então é mais ou menos nessa linha que ele coloca isso, só que num livro inteiro, né? Então vale muito a leitura, principalmente quem está estudando essa área aí de inteligência artificial, tá, pessoal? Então é isso. Basicamente, o que a gente vê acontecendo nos últimos anos é justamente essas tecnologias disruptivas ou habilitadoras, elas vindo numa frequência cada vez maior. E isso na verdade, um efeito assim bem documentado, tá? Hoje existe essa mania, né, de classificar as gerações aí as gerações em categorias, né? Que a gente tem a geração Y, geração dos millennials, né, e assim por diante, e costuma-se dizer que hoje a gente está nas crianças que estão nascendo, né, nesses últimos anos, são a geração alfa, né, que são as crianças nascidas entre 2010 e 2025. E por que foi feita essa separação? Porque fala-se que essas crianças da geração alfa, elas estão no que a gente chama de singularidade tecnológica, que é basicamente o seguinte, que a frequência de novas tecnologias disruptivas, ela vai ser tão grande para essas crianças, né, para a vida delas toda, que vai ser difícil até de saber qual que vai ser a próxima, né? Qual que é a grande tecnologia que vem aí a seguir, né? Então, o que esse vídeo aqui, né, que eu baseei esses dados aqui, e o que pode se esperar para ele? Bom, primeiro que nos primeiros 20 anos dele, provavelmente ele vai ver mais mudanças industriais e sociais do que a gente teve nos últimos 150 anos, né? Ele não vai ter quase nada, então até o conceito de propriedade está mudando, então ele vai provavelmente vai ver casas impressas em 3D, né? Vai ter usar veículos autônomos, provavelmente não vai ter uma carteira de motorista. Vai ter que comprar, ele vai poder comprar, né, direitos digitais para poder, tanto de roupas ou de marcas, de itens e tudo mais, decoração e tudo mais, e produzir esses itens, né, em estabelecimentos próximos a ele, de manufatura ou de impressão 3D. Ele vai comer comidas que cresceram com nanotecnologia, né? Então hoje nanotecnologia já está sendo usado, inclusive a pasto, né? Inclusive a campo. Ele vai conhecer pessoas transplantadas com órgãos em 3D, printados em 3D, né? Que foram diagnosticadas por algoritmos de IA e que foram operadas por telemedicina, né? Por doutores remotos. Vai ter documentos e dinheiro integrados por blockchain, né, certificação descentralizada, ferramentas de suporte robótica e assim por diante. Né? Então, tudo isso é o que pode esperar ele aí. Então, é isso que a gente chama de transformação digital, tá, gente? Ela é embasada por essas tecnologias digitais e elas vão revolucionando o nosso estilo de vida, né? Então, isso é a transformação digital dos nossos tempos. E tem muitas outras tecnologias, né? A gente pode pensar em impressão 3D, Big Data, Cloud Computing, blockchain, computação cognitiva, IoT e assim por diante, né? O Yuval Harari, ele fala sobre um novo valor moral na sociedade, né? Que ele fala que é a liberdade da informação, né? Isso não é bem diferente de liberdade de expressão, tá, gente? Liberdade de informação é basicamente esse conceito da gente dar de bom grado nossos dados para esses algoritmos, né? E para essas empresas, para que elas tomem diversas decisões por nós. Como a gente faz, por exemplo, para o Facebook, né? Então, eu, de bom grado, vou lá e aceito os termos dele, dou meus dados para ele que ele possa classificar aquelas fotos, prestar aquele serviço que ele presta para mim, né? Além disso, a gente vê também, né, eu até coloquei aqui em cima essa notícia do Fórum Econômico Mundial, onde ele fala assim, bem-vindo a 2030, eu não tenho nada, não tenho privacidade, e eu nunca vivi melhor, né? Que é essa ideia de que você tem a experiência sobre a posse, né? É o que a gente está vivenciando hoje.
Além disso, a gente também está passando por uma nova era, que eles chamam de era dos assistentes pessoais, né? A gente vê isso acontecer, não sei quem já teve a oportunidade aqui de ver aquele vídeo do Google Duplex, né? Que é o, digamos assim, a sequência do Google Assistant, né? Mas a ideia é que cada vez mais a gente passe a utilizar os assistentes pessoais, né? Esses assistentes digitais, ao invés de interagir diretamente com aplicativos. Então, não vou mais pegar e abrir o aplicativo do Spotify, né? Eu vou simplesmente dar a ordem para um assistente pessoal e ele vai fazer isso para mim, né? E juntamente com essas novas tecnologias, né, e não menos importante do que elas, a gente vê surgir um monte de novos modelos de negócio, e isso é muito importante, que eles acompanham essas tecnologias, né, a gente vê como que foi revolucionário, por exemplo, o caso do streaming, né, que foi puxado aí pela Netflix, mas que hoje tem diversas outras, que nem Amazon Prime, Hulu e assim por diante, e que, basicamente, teve o seu sucesso predominante em função do modelo de negócio que eles adotaram, né? Que foi bastante inovador, não apenas a tecnologia de streaming, que já existia há bastante tempo, né? Então, esses modelos de negócio, eles são tão importantes quanto as tecnologias, tá? E assim, só para pegar e então trazer isso, né? Isso é transformação digital, mas o que isso tem a ver com farm, né? Com a parte de produção de alimentos, que é o nosso interesse aqui. Então, se a gente pega, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui inicial, 2 exemplos iniciais, que é a impressão 3D e o blockchain, tá, gente? A impressão 3D, ela pode, de fato, revolucionar cadeias de suprimentos. Que nem, por exemplo, a gente pega esse caso aqui de cima, a gente tem uma máquina de impressão 3D que ela funciona na Estação Espacial Internacional. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Quem já teve a oportunidade aqui de assistir aquele filme Apollo 13, em que os caras eles estavam lá no maior sufoco e eles tiveram que fazer peças, né, improvisar peças para o filtro de ar e tudo mais. Aquele filme ele é quase um documentário, né? Ele retrata ali, né? Claro que tem toda uma dramatização, mas ele retrata ali o sufoco que os caras passaram para poder voltar para a Terra. E a ideia disso daqui é justamente que eles possam imprimir determinadas peças lá em cima, né? E a gente tem casos também até na guerra, né? Então, hoje, os tanques de guerra dos Estados Unidos, eles carregam uma impressora 3D que utiliza materiais ultra fortes para poder imprimir peças para quebrar o galho ali no campo de batalha, né? Ou quando aquele negócio está longe da base. Então ele consegue pelo menos fazer o troço andar, né? O tanque de guerra andar, para chegar até a base onde vai receber uma manutenção definitiva, mas quebra um galho. Então, como que isso poderia, por exemplo, ser aplicado no meio rural, né? Se a gente vê o que tem acontecido hoje na parte de impressão 3D, ela tem evoluído demais nos últimos anos, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um carburador de Fusca que os caras fizeram utilizando somente impressão 3D. Então imagina que uma fazenda no meio do Pantanal, o Pantanal em época de cheia, a gente sabe que é extremamente dificultosa a logística, e ela tem seus processos de produção muitas vezes parado, porque o trator quebrou, ou algum item lá da propriedade quebrou e tudo mais. Então, ao invés de depender dessa logística de ir atrás dessa peça numa grande metrópole, ele pode simplesmente pegar o arquivo digital daquela peça, levar, por exemplo, até a associação, né, a assistência agrícola dele, ou até uma agência do Banco do Brasil, sei lá, ou mesmo dentro do própria fazenda, ele tem uma impressora 3D para poder imprimir aquela peça e resolver o processo e não parar o processo de produção. Então, esse é um exemplo de como uma tecnologia disruptiva ela pode alterar, de fato, a parte de logística de fazendas, né, no meio rural, um meio muito mais palpável aí para nós. Então, por exemplo, só para fazer um paralelo, né, a gente tem aqui o site do Thinkiverse, muitos de vocês devem conhecer, porque trabalham com essa parte, né, de impressão 3D. Imagina que a gente tivesse um agroiverse, né, ou seja, alguma coisa dedicada para o agro, onde a gente tivesse esses modelos, né, então é um exemplo aí. E o exemplo 2 é a questão de rastreabilidade, aliada à blockchain, né? A gente sabe que hoje um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, né, e a Embrapa recebe constantemente demanda para isso, é a questão da rastreabilidade, por exemplo, de animais e alimentos. Isso está muito relacionado à segurança alimentar, né, que a gente fala, mas também à segurança dos alimentos, né? E isso se tornou até um fator maior agora nessa onda da pandemia, né? Porque já se sabe que o vírus ele pode sim ser propagado em determinadas superfícies, inclusive de alimentos, certo? Já foi encontrado o vírus do coronavírus, por exemplo, em esgoto, em algumas áreas, né, que causam uma certa preocupação. Então, é cada vez mais importante que a gente tenha uma rastreabilidade desses alimentos, né? O problema é que, quando se fala em rastreabilidade, principalmente trazendo já para o contexto mais da pecuária, é que muitas vezes existe uma falta de confiança nessa rastreabilidade, né?
Se a gente pega, por exemplo, o governo para fazer isso, o pecuarista logo acha que ele está sendo, assim, né, vigiado, é a Receita Federal e tudo mais, ou seja, muitas vezes não é desejável que isso fique a cargo do governo, né, justamente por essa falta de confiança, né, nesses casos, né, a gente costuma dizer que o pecuarista, ele tem 3 números para o rebanho dele, né, o número real que ele conhece, o número que ele fala para o governo, né, para a Receita, e o número que ele fala para a esposa, né, então ele realmente tem ali o controle dele, né, ele não quer espalhar aquilo para ninguém. Então, pensa que se a gente não poderia abstrair isso, utilizando tecnologias mais interessantes que a gente tem hoje, como é o caso do blockchain. Muito se fala em blockchain, né, mas eu vou até fazer aqui o paralelo com o Bitcoin, né, que é uma tecnologia de criptomoeda, que ela tem muito mais do que simplesmente blockchain, né, ela envolve muitas outras tecnologias, mas que ela leva essa questão da privacidade e da segurança da informação ao extremo, justamente por se tratar de uma moeda corrente, né, uma moeda mesmo de troca, né, onde você pode comprar coisas. Então, ali no Bitcoin, o que foi feito? Foi feita uma rede distribuída e um banco de dados centralizado, que é o que a gente chama de blockchain. E as pessoas, elas conseguem encaminhar, digamos assim, as pessoas que querem ter o Bitcoin, querem ter suas carteiras, todas elas podem ter o blockchain, né, elas baixam esse blockchain e elas fazem transações, onde essas transações elas ficam todas encadeadas aí dentro. E é daí que vem o nome chain, né? Eu estou fazendo só um resumo aqui, tá, gente? Provavelmente deve ter alguns alunos aí que entendem muito mais disso daqui do que eu, mas é só para fazer o paralelo com a questão da certificação. Então, o que a gente tem? A gente tem basicamente isso daqui, o encadeamento, para cada nova transação, a gente tem uma nova hash, né? E essa hash, além de ter a hash daquela transação, ela tem a hash anterior, da transação anterior. Então, com isso, eu consigo ter todo o encadeamento de todas as transações. E se por acaso 2 pessoas geram, né, uma mesma transação em cima de que é o que a gente chama de smart contracts, né, em cima de uma transação prévia, né, ou seja, 2 smart contracts diferentes para a mesma transação, a gente tem aí nós especiais, que são chamados os mineradores, que eles têm o papel de ordenar essas transações, né, dentro dessa rede distribuída. E eles ordenam essas transações garantindo que você não vai ter nunca esse lapso, né? Ou seja, alguém tentando criar moeda ali dentro porque está criando uma nova transação que não deveria existir, né? Só que, é claro, esses miners aí, né, esses mineradores, eles têm um custo, né? Um custo computacional que se traduz também em custo de eletricidade, ou seja, um custo real, né? E esse custo, então, ele precisa ser compensado de alguma forma. E é assim que é compensado o custo. Toda vez que o blockchain, como um todo, ele é reordenado, essas pessoas são recompensadas recebendo bitcoins. E essa sacada, né, que veio aqui desse cara, o Satoshi Nakamoto, que foi quem inventou a moeda, né, aí ninguém sabe se ele é realmente uma pessoa, ou se é um grupo de pessoas, ou se é só um pseudônimo, mas ele criou essa moeda lá em 2008. A sacada dele foi essa. Então, para você poder gerar novas moedas, né, no blockchain, você precisa necessariamente prestar um serviço para a rede como um todo, que é essa ordenação, né? Então, isso ficou muito legal, ficou muito bem estabelecido. Além disso, ele colocou um limite, né? São, acho que 134 milhões o limite máximo de criação de moedas que você pode fazer na rede, e com isso você consegue garantir que você sempre vai ter um número limitado de bitcoins, né? Não vai poder criar rodo inflacionando a moeda, digamos assim. Então, ela tende a sempre se valorizar, né? E, além disso, de tempos em tempos, né, mais ou menos de 4 em 4 anos, você tem o que é chamado de halving do Bitcoin, né? Que é quando o Bitcoin ele é dividido, né, o que é dado, né, como premiação para quem faz a ordenação, ela é dividida pela metade, né? Então, a gente teve uma agora no dia 12 de maio, né, onde o Bitcoin, essa premiação, né, de 12,5 bitcoins caiu para metade, para 6,25, né? E vamos ter uma outra aqui em 2023. Então é isso, tá, gente? Então, eu só fiz esse paralelo só para explicar rapidamente de como que isso poderia ser usado, por exemplo, dentro da pecuária, quando a gente fala em rastreabilidade e certificação. Isso já vem sendo usado, o blockchain já vem sendo usado em outros nichos. Se a gente pega, por exemplo, a parte de registro imobiliário, o que é o registro imobiliário? É a matrícula do imóvel, né? Se vocês que têm imóvel, você chegar lá no cartório e pedir a sua matrícula, você vai ver que o cartório ele vai te dar uma timeline dessa matrícula, ou seja, tudo que aconteceu ao longo do tempo dentro daquela matrícula. É isso que você tem, ou seja, são informações
encadeadas, né? Então, o blockchain, ele vem justamente porque ele consegue suprir exatamente isso, né? Ele consegue relacionar esses smart contracts entre si e, com isso, formar uma timeline, né? Ou seja, o histórico de vida daquele item ali, que no caso do mercado imobiliário são casas, propriedades físicas e tudo mais, certo? Como que a gente poderia fazer isso pro meio rural? Se a gente imaginar que, em vez de ter uma carteira, por exemplo, a gente tivesse alguma coisa como um rebanho, né? O restante ele fica mais ou menos similar. Então, dentro dele eu tenho os animais e tudo que acontece com esses animais, dentro dos players, né, do mercado relacionados a ele, eu vou juntando esses smart contracts, eu vou registrando essa transação. E quando chega lá no final, eu peguei aqui o exemplo de um protocolo que a gente tem na Embrapa, que chama carne carbono neutro, né? Esse protocolo ele funciona mais ou menos da seguinte forma: o animal que ele é tratado sob determinadas condições que são indicadas naquele protocolo, ele consegue, que tem que ser, por exemplo, numa área de LPF, uma área de integração lavoura, pecuária, floresta, onde você tem árvores que estão ali absorvendo o carbono que ele emite, né? Você consegue neutralizar por completo a emissão de carbono desses animais. Então ele recebe um selo, esse animal, que é o carne carbono neutro, certo? Quem dá esse selo hoje é a nossa parceira, a Marfrig, né? Então é um grande frigorífico do Brasil que ela tem a função de emitir esses selos. Então, como que ela poderia, por exemplo, validar que aqueles animais eles foram criados sob essas condições? Bom, você tem historiadores que vão até a fazenda e eles vão lançando essas transações dentro desse Bitcoin, digamos assim, que seria o animal, certo? E aí, na medida em que ele vai fazendo isso, aquilo vai ficando registrado. E quando chega lá no final, se o fazendeiro ele quer comprovar para a Marfrig que ele criou aquilo em boas condições, a Marfrig já tem o blockchain dela inteiro lá, e tudo que ele precisa fazer é passar a chave daquelas transações, ou seja, quais são os animais aos quais ele está se referindo, né? Qual que é o wallet, ou o rebanho dele, onde estão esses animais. E aí a Marfrig teria acesso a todas essas transações que até então não eram identificadas. Então não tem problema ela ter acesso ao blockchain como um todo, porque ela não sabe, na verdade, a quem pertence aqueles números, né? Então essa seria uma forma de a gente fazer um paralelo entre esses dois mundos, né? Mas aí ficam questões, por exemplo, quem que mineraria isso? Seria a própria Marfrig que ficaria responsável por isso? Porque isso vai ter um custo, né? Então esse é o tipo de desafio que a gente tem aí pela frente, né? Como aplicar essas novas tecnologias que se vê com grande potencial, mas como aplicá-las no meio rural, né? Então é isso aí, gente, é só para dar algum exemplo. Então é isso que a gente chama aí de pecuária ou agricultura 4.0, tá? E esse 4.0 ele vem justamente de um paralelo que é feito com o mercado automobilístico alemão, onde você tinha lá atrás as empresas automobilísticas alemãs, né, e elas tiveram 4 fases. Então, isso daí foi trago para, digamos assim, o meio rural, né, que chamou de agropecuária 4.0, onde também se dividiu em 4 fases, tá? A primeira fase, que veio desde a Revolução da Agricultura em 12.000 a.C., até cerca de 1900, que é aquela agricultura que veio evoluindo bem vagarosamente, né? A gente teve os animais e plantas domesticados, tudo aquilo lá. A partir da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma revolução, né, que separa esses dois mundos, que é a revolução mecânica, né, a mecanização, né, da agricultura por meio do petróleo, principalmente, e os motores a combustão, né. Aí, depois, lá pelos anos 60 e 70, a gente tem a chamada Revolução Verde, e ela foi causada principalmente por causa de uma revolução química, certo? Ou seja, novos insumos, né, herbicidas, pesticidas, adubos, que entram ali por causa dessa revolução química. E agora, a gente tem na nossa era a nova revolução, que ela é amparada em 3 pilares, que é a bionanotecnologia, a engenharia genética, que não é mais uma engenharia genética por seleção, que era o que a gente tinha até então, agora é o que a gente chama de edição gênica, que é a técnica de CRISPR, principalmente, eu não vou entrar nesse assunto aqui, e a terceiro pilar, que é o que a gente está discutindo aqui, que é a transformação digital, certo? E só para ter uma noção, por exemplo, de o que se espera da Revolução Industrial, da transformação digital, desculpa, é justamente esse incremento da produtividade. Só que quando a gente fala em produtividade, a gente está falando basicamente de 3 coisas, que é uma maior produtividade por área, sim, mas com um menor uso de insumos e uma maior qualidade. Para a gente ver um representante, por exemplo, do que seria um ativo, né, dessa revolução digital, né, dessa transformação digital, a gente pega esse produto, ele está no mercado, é o Widget, né? Ele é um produto muito interessante, que esse vermelhinho que vocês estão vendo aí, eles são sensores, né? É um infravermelho, né? Um laser que está sendo aplicado aí no solo. E o que esse laser faz é reconhecer plantas invasoras, certo? Então ele vê ali a erva daninha que cresceu naquele solo,
e ele dá uma jateada de herbicida exatamente em cima daquela erva daninha, né? E qual que é o grande lance dele aqui? Com isso, ele consegue ter uma economia de herbicida de 97%. Então, ele é muito interessante por causa disso, né? Porque, primeiro, ele está causando uma produção por área muito maior, né? Eu consigo, com a mesma quantidade de herbicida, uma área enorme. É menos insumos, então, por exemplo, eu tenho lá uma área para ser aplicada, eu vou usar muito menos insumos para aquela área. E é uma qualidade muito maior, porque ninguém quer comer herbicida, né? Então, quanto menos aplicar, melhor, né? Então, a gente tem também essa questão da qualidade, certo? Então, isso é um exemplo. E a gente tem isso acontecendo agora de forma bastante impactante, né? A gente consegue ver pelas novas publicações em revistas e tudo mais, né? Então, a Feed and Food, ela teve essa capa, né, em 2018, se eu não me engano, que foi essa daqui sobre o agro em transformação, mas mais recentemente, né, a gente tem aqui a revista PIB, a revista da FAPESP, falando justamente sobre fazendas conectadas, revolução verde e tudo mais. E também a gente consegue ver isso por meio das Agtechs, que são as startups do agro, né? As Agtechs, elas estão com um financiamento cada vez maior. Se a gente pega aí de 2012 para 2018, como cresceu esse financiamento, né? E cada vez mais o digital está presente. Se a gente pega aqui esse hackathon, né, ele é o Ideias for Milk, ele é um hackathon que existe na Embrapa voltado especificamente para gado leiteiro, né? Só que das 137 startups que estiveram cadastradas nele, lembrando que esse hackathon não é um hackathon voltado para a empresa de computação, não, tá, gente? Ele pode também ser, mas se você criar, por exemplo, um balde de leite novo lá, você pode competir no hackathon. Mas das 137 startups que se inscreveram na primeira edição dele, 100% delas tinham alguma vertente digital, alguma vertente de tecnologia da informação aplicada, certo? Então, todo mundo que vai fazer tecnologia nova hoje para o meio rural já está pensando assim, um aplicativo de apoio, uma tecnologia de IoT, assim por diante. Por isso que isso é tão transversal assim. Então, gente, eu já falei, né, já adiantei o assunto, né, sobre essa questão de oportunidades e desafios, eu só vou aprimorar um pouco mais agora. Então, primeiro que vocês têm que ter em mente é que o Brasil ele já vem vivenciando, desde os anos 60 até agora, uma redução sistemática do provimento de mão de obra no campo, né? Então, isso é constante, tá, gente? Nunca parou. Então, desde os anos 60, a gente tem cada vez menos mão de obras no campo. Então, isso abre porteiras para automação, né? Tanto para aquele monitoramento passivo por meio de sensores, né? Então, aí entra uma série de coisas da nossa área, né? Desde conectividade, a gente pensar em redes LoRa, redes Mesh, né? O 5G que está vindo aí, satélites e assim por diante, e até a parte de automação mesmo, que é a substituição dessa mão de obra, né? Então, por exemplo, mangueiros eletrônicos, né, digitais, onde isso a porteira abre e fecha para separar o gado e assim por diante, né? Além disso, o monitoramento ele é contínuo, né, integral e preciso, né, para poder permitir a mão de obra precisa, né, aquela questão que a gente colocou da pecuária de precisão, a integração de solução em grandes plataformas, vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, o uso de novos tipos de sensores, porque cada vez mais também a gente é cobrado por ser menos invasivo, né? Então, por exemplo, projetos de bioacústica, a gente tem um projeto de bioacústica muito interessante com o Ricardo, né, de dispositivos vestíveis com bioacústica, mas eles são excelentes porque eles são muito pouco invasivos, eletroencefalograma, presença de gases no campo e visão computacional. Aqui a gente tem um exemplo, né, tudo bem que são com vacas malhadas aqui, leiteiras e malhadas, né, aonde se consegue identificar esses animais apenas pelas manchas, né, usando visão computacional. Então, é esse tipo de coisa que é interessante, sabe? E novas formas de conectividade, né? A gente tem o satélite geoestacionário brasileiro, tem o LoRa, que eu falei, redes Mesh. Agora tem também a possibilidade de uso do TV White Space, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas basicamente a infraestrutura que existia para redes analógicas, né, de TV analógica no Brasil, ela está sendo desligada, né? Então, essa infraestrutura de redes analógicas, né, para TV analógica, ela é uma infraestrutura que já está montada e ela poderia ser utilizada para, principalmente, a IoT, para dados sensoriais. Ela tem um grande potencial para isso, né? Então, hoje está em discussão aí como utilizar essa infraestrutura, não desmontar ela, mas utilizar ela para criar redes nesse sentido, tá? Além de outros tipos de fontes energéticas, né, que também é um grande problema no campo, principalmente quando você pensa em dispositivos vestíveis,
Como que você coloca uma bateria no animal e tem que fazer aquele manejo, que nem eu falei, tem um custo, tem um estresse para o animal, né, para poder trocar, por exemplo, a pilha desse dispositivo. Então, por exemplo, tecnologias como supercapacitores, ou mesmo agora a gente tem esses painéis solares biocompatíveis que estão em pesquisa também, tudo isso pode contribuir nessa parte aí, tá? E a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Isso daqui é um exemplo, por exemplo, de uma tecnologia que existe só no campo das ideias, né? Mas que a hipótese dela é bem interessante. Que é o seguinte, você tem, por exemplo, um negócio chamado ruído rosa, né? O pink noise. Quem aqui é músico, né? Quem está assistindo aqui a música vai saber também muito mais do que eu sobre isso, né? Mas a ideia de um dos pesquisadores da Embrapa foi esse, é utilizar esse pink noise, que ele é um som, né? Um ruído, que ele carrega uma densidade para poder, por exemplo, verificar a densidade em um campo aberto, né, onde você tem ali forrageiras, por exemplo, para eu poder saber qual que é o nível, né, de densidade daquelas forrageiras e saber se eu preciso fazer alguma intervenção naquele gado, porque aquilo ali é escasso, por exemplo, então eu vou entrar com suplementação para esses animais ou não. Então esse é um exemplo de tecnologias que a gente só tem assim no campo das ideias, né? Será que funciona? Mas que estão aí abertas, né, para a gente poder, que tem espaço para a gente poder criar, porque realmente essa verificação hoje ela é muito difícil. E outro desafio que a gente tem aí, que também se aparece como um grande desafio para a pecuária, né, e para a agricultura de forma geral, é a gente mitigar a complexidade que existe hoje nessas ferramentas computacionais, certo? Uma coisa que é extremamente indesejável é que a gente leve para o campo a complexidade de um CPD, por exemplo, né, de um centro de processamento de dados. A gente não quer isso, né? O produtor não sabe lidar com isso. E essa é a realidade do produtor hoje. Ou seja, o que ele tem hoje? Muitas tecnologias fragmentadas, né? E ele não sabe o que ele vai usar, o que ele deve usar, o que é o melhor, o que conversa com o quê, né? O que a gente precisa no futuro é isso daqui, é deixar essas tecnologias em background para poder possibilitar que o produtor ele faça o que interessa, né? Cuide dos processos dele e tem essas tecnologias de forma ubíqua, né, onipresentes aqui para auxiliar ele, certo? Então, esse é outro desafio que a gente tem aí como desenvolvedores de tecnologias de computação aplicada agropecuária, tá? E falando um pouco mais sobre essa questão da fragmentação, se a gente pega só as iniciativas que a gente tem aí desenvolvidas pela Facom e pela Embrapa, né, a gente tem uma série de tecnologias, e essas tecnologias hoje, elas são tratadas sempre como tecnologias pontuais, né? Foi assim que sempre foi dentro da pecuária de precisão. Então, você ia lá, identificava um problema, resolvia aquele problema, mas essas tecnologias entre si, elas não conversam. Então, aqui eu montei um diagrama só para mostrar o potencial de conversa, né? O potencial de integração que a gente teria só em cima das tecnologias que já existem hoje, né? A gente vê essas flechas cruzando para todo lado aqui, é justamente como que a gente poderia, com determinados dispositivos, retroalimentar aplicativos que poderiam retroalimentar outros aplicativos, né? Então, por isso que essa integração se faz tão importante. Então, é nesse sentido que a gente vê também essa evolução do conceito, né? Que é você sair da chamada pecuária de precisão para a pecuária digital, onde ao invés de você ter simplesmente computação aplicada, né, para originar produtos, agora a gente pensa em negócios digitais, né? Ou seja, é aquilo que eu falei, né? O modelo de negócios ele é tão importante quanto a tecnologia inovadora. E o que a gente quer, então, é fornecer o que a gente chama de farming as service, né? Ou a fazenda como serviço, né? Que é essa ideia de oferecer os serviços digitais para poder resolver os problemas. E um último ponto de atenção, que também é muito importante, é a questão de custo dessas tecnologias, né? Apesar de a gente saber dessas demandas, a gente ter esse conhecimento todo, a gente tem que se preocupar com o custo, né? Só para vocês terem uma ideia, se a gente pega só a pecuária, 48% hoje de todas as fazendas produtoras de gado, elas têm menos de 20 hectares, né? Além dessas 48%, outros 43% elas têm entre 20 e 200 hectares. Para pensar em pecuária extensiva, são fazendas muito pequenas, né? Se fosse uma pecuária intensiva no Brasil, confinamento e tudo mais, esse tamanho até que não seria pequeno, mas na pecuária extensiva é pequeno, né? Então, são fazendas que elas não têm poder para poder pagar os altos custos, né, que existem dentro da pecuária digital. Então, é por isso que a gente precisa pensar em soluções baratas, né? Aqui eu só deixei aqui por último o exemplo do que foi o meu trabalho de doutorado, tá, gente? Que é esse gateway, esse middleware, né? Que a gente chama de Big Box, né? É o eCattle Big Box.
E, basicamente, o que o Big Box faz é ele servir como um gateway para IoT. Ele continua em desenvolvimento, mas ele serve como um gateway para IoT para poder padronizar esses dados que são gerados por diferentes sensores e prover eles para as aplicações de alto nível. E ele faz isso usando o Raspberry Pi e tecnologias de código aberto para poder manter esses custos baixos, né? Esses custos que eu estou mencionando aí. Não tem avançado muito, e agora eu abro para perguntas aí, pessoal.